E apareceu que a Secretaria de Segurança Pública proibiu o show do Pose em Salvador porque ele recebeu ameaça de traficante. Sim, porque ele é diretamente ligado, ele era, né? Com o Comando Vermelho. Não, exato. era o Comando Vermelho? Com o PCC, na verdade. Eu acho que era o PCC e, na real, eu nem acho que era o PCC. Eu acho que na verdade, era era do Comando Vermelho mesmo. Ó. O Henrique Silva de Oliveira, um cara que eu gosto muito, produz um conteúdo muito massa, antiproibicionista, social. E ele fez uma thread explicando do porquê que tinha aí coisas que atravessavam essa notícia do Pose ser ameaçado, enfim, por traficantes, como foi noticiado. Mas, na verdade, ele traz outras abordagens, né? E qual que é a fofoca? Exato. A fofoca é que ele já apareceu no YouTube. As pessoas têm essa alusão social do Pose já relacionado com o Comando Vermelho, porque ele tem um vídeo lá no YouTube cantando Proibidão, né? Sim. E essa ameaça contra o MC Pose, aí ele começa a falar um pouco sobre a relação das facções no Brasil e como isso, tipo, a nacionalização faz com que existam guerras dentro do próprio território brasileiro entre as facções que se dividem aí nesses territórios como dominantes, como, né, organizações ali criminais. A questão é, quando isso acontece, tipo, no caso do Pose, né, ele só dele estar relacionado com essas pessoas já faz com que ele ir cantar numa cidade onde está acontecendo uma tensão no momento entre uma treta de facções, como aconteceu em 2017, quando mataram uma pessoa da família lá no norte. Isso rolou, tipo, um problemaço, né? Teve uma puta rebelião, morreu muita gente. Só do Pose ir cantar, isso já representava algo, tipo, como um desrespeito, eu acho, a essa facção, sabe? Ou algum tipo de tensão maior, sabe? A verdade é que essas facções, elas seguiam por leis próprias, né? Sim. Então, tem todo um código de conduta, de comportamento. E que, sinceramente, a maioria dos caras, principalmente dos MCs, dos cantores de rap até, que eram ligados, eles não têm muito essa disciplina mais, né? Eu acho que chega um momento da vida do artista que ele esquece, talvez, que ele era... Não esquece, né? Mas, tipo, parece que paira acima de... Não, mas paira acima de certas leis. Do tipo, você se torna meio que inalcançável, sabe? Total. Uma visibilidade muito grande. E eu não acho que as pessoas pensam mas que ele isso... sempre recua, ele sempre cancela o show. Ele nunca falou, vou fazer o show, louco, foda-se. mas aí você tá ligada, Tanto né? é que tem a notícia fechava, né? Meu amigo fechou a thread dele, o Henrique, com isso. Falando que essa não foi a primeira vez que ele foi ameaçado e que ele já teve que cancelar um outro show que tinha relação com o Cartel do Norte, um grupo rival da família do Norte que tem aliança com o Comando Vermelho. Isso, Por isso que ele tá marcado como o simpático do Comando Vermelho. Aquele No cara baile nós amija, no baile nós mamarolas, então balão. É isso, né? É isso, fofoca cultural. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu, como uma boa libriana que gosta de evitar conflitos, na hora que você recebe uma ameaça, você pensa, pera lá, calma. Era só um showzinho. Não, e deve estar envolvido com muitas outras coisas. Às vezes você... Quem é o Juvenas que envolvido com uma... né? Ou já foi, ou não é mais, enfim. Mas que sabe que quando puxa uma treta pra si por conta de um... né? De um... como posso dizer? Um rótulo, né? Você pertence a esse grupo. Todo o seu grupo vai começar a ter consequências de você ter aceitado e puxado essa treta. Ah, mas eu acho que ele é o principal então, que tipo, sofreria. Por isso sabe? que ele põe o pé no freio. É daí que já rola aí um possível... roteiro pra segunda temporada de Pico na Neblina, que foi confirmada, você viu? Não vi. Gente, eu tô tão ausente. Foi confirmado, segunda. A ideia do roteiro... Não, eu tô brincando, imagina. Mas assim, Kiko Meirelles, Henrique Mas aí, Meirelles, fica aí essa se tiver ideia a de fim de trocar roteiro. uma ideia, ouvir umas dicas, eu tenho várias, tá? Assim, eu assisti a primeira temporada. Manda uma DM aqui pra aqui. O nível da arrogância da pessoa. Mas é isso, é o que eu acho. E eu gostei bastante. Você assistiu a primeira temporada de Pico da Neblina? Com certeza, é uma E das melhores séries você assistiu há pouco brasileiras. tempo? Sim. Eu tenho curiosidade sobre a Isa. Eu devoro séries, principalmente minisséries ou produções rápidas, assim, que são feitas pra uma temporada. Mano, minha especialidade. Me senti num post do Orkut, amei. O topo é meu, o topo é meu. Curiosidade sobre a Isa. Curiosidade sobre a Isa. Mas é verdade,
devoro série. Porque Pico da você quer Neblina. saber o enredo, né? Principalmente essas aí, tipo o Pico da Neblina. É um assunto, mano, diretamente ligado aos meus interesses, numa produção bonita demais Sim, e rápida. total. Tem o quê? 10 episódios? É, acho que 9? são 10 episódios ou 9. menos. É, não, acho que é 9 ou 10. E, meu, os Eu caras acho que é escolheram os atores muito bem. Tipo, você fica realmente vidrado. Eles não quiseram só contar uma história sobre guerras, drogas, nem só uma história sobre legalização e dinheiro. E eles misturaram tudo que atravessa realmente esse contexto, até a questão, tipo, social, querendo ou não, é abordada ali. Muito E eu abordada. espero que eu não esteja tão decepcionada aí pra segunda temporada de tudo que eu aposto. Mas eu acho que eu não vou não, porque os caras que dirigem são muito bons e, meu, já falei, os atores são maravilhosos, E eu as acho atrizes que também. o Pico da Neblina chegou num momento muito importante, assim, da discussão do proibicionismo, da discussão antiproibicionista, na verdade. Que depois do lançamento do Pico da Neblina, chegou até um pouco antes da discussão sobre a PL 399, por exemplo, tal. Sim. Essa Quando foi discussão mais lançado? aberta. Pesquisa aí, cara. Ô, editor, pesquisa aí. Vamos lá, assistente de palco. Assistente de palco, é isso. Esse podcast é realizado por Kellan Vink e Isabela Gil, entendeu? Ela é a bailarina do Faustão. Tô brincando. Que horror, olha, gente, que piada misógina. Não é brincadeira, misógina. amiga. Calma. É só a pessoa que fica lá segurando o disco. Clima tenso no ar. Aí você imagina, vai se instalando um climão, é uma figurinha do Aqui, ó, Galvão, a série assim. tem 10 episódios. A série tem 10 episódios. A série de Pico da Neblina tem quantos episódios? Tem 10 E episódios. foi lançada aí? Não tá escrito, gente. Vocês acreditam? Aqui, ó. Essa SERP do Que Google tipo tá de falha. acervo é esse, Google? Pois é, mano. Lança... Não. Eu acho que... Eu chuto 2018. Tá bom, a Enfim. gente errou. Ela é de 2020. Mas na verdade ela foi produzida antes, né? Ela lançou em 2020. Mas é isso, ela foi lançada em 2020. E olha isso, que ousadia, porque para uma série estar sendo produzida em 2018, ela tem que estar sendo escrita, tentada, incentivada, Total, publicada, total. explicada, Mas desde muito tempo. A minha e uma brisa do Pico ousadia. da Neblina é que ela surgiu num momento muito importante para ajudar toda a conversa que a gente tem sobre antiproibicionismo Sim. e o Brasil proibicionista. Tipo, o Brasil num cenário de legalização, mas analisando ele como proibicionista. Tipo, o que ia acontecer a partir de agora se a maconha fosse legalizada do dia pra noite? Todas essas discussões sociais que são abordadas, todo o comportamento do Sim. cara que era da favela, vende Óbvio pros que boys. tem uma relação ali de tensão. Quando o Biriba no final, né, vai lá, Sim, né, rola sim, não. aquilo, enfim. Total, Mas aquilo ali é um desfecho, né, pra série. Porém, a maior parte daqueles elementos existem na realidade do Brasil Eu antiproibicionista. É isso que você tá querendo dizer, Eu né? acho que é isso mesmo. E eu acho muito da hora que a série aborda um negócio que não romantiza a legalização, nem o uso da maconha e nem o jeito que ela é vendida, sabe? Tipo, o jeito que ela é tratada na O sociedade. que é romantizar, né? Também tem essa. As pessoas podem discordar entre o que é Também, romantizar. também O que você tem. acha que é romantizar? Eu acho que quando a gente as coisas? romantiza, assim... Quando a gente romantiza a legalização, a gente faz uma análise meio que não baseada nos fatos que a gente vê diariamente, mas o que aconteceu em outros lugares. Sim. Sabe? Então, tem gente que, até colegas antiproibicionistas que produzem conteúdo... Separa as realidades. Separa as realidades fica... e fala sobre uma utopia. E a gente tem que entender que a gente não vai ter nenhuma utopia. Na verdade, a gente vai ter uma realidade bem difícil na legalização. Sim. E todo o processo que vai Não, chegar não até é lá. proibido acreditar, nem querer Não, utopia, imagina, na mas verdade é muito bom. Mas é aquilo é preciso que a ser gente coerente sempre... com os fatos, né, da guerra. A Good Vibes não vai mudar o mundo o tempo todo, assim. A gente precisa estar atento aqui e preso um pouco na nossa realidade. Eu acho que isso é uma brisa que o Pico da Neblina traz muito bem, sabe? Ele é 100% atrelado, por mais fantasioso que seja, porque é uma história fictícia, obviamente. Sim. Mas o que eu mais gosto de Pico da Neblina é que mostra essa divisão ali do Vini e do Biriba. Tipo, de como você pode ter relação com a ganja de maneira diferente. Porque Exato. isso reflete pra caralho na minha realidade, tá ligado? Pra caralho mesmo. Assim, eu nunca fui traficante, não tenho pessoas na minha família, pai, tio, Ok, ninguém Polícia que foi. Federal. Ok. Exato. Mas, assim, existe uma realidade de como aquilo chegou na minha vida e de como chegou na galera que eu conheci de São Caetano, do Objetivo, sabe? Da cidade, escolas mais caras, Total. de pessoas que têm mais acesso.
E aí você fica pensando nisso, tipo, o Vini ali naquele comportamento mega, tipo, foda-se, vamos fazer um negócio e ganhar dinheiro com maconha. Romantizando a liberal do legalização. caralho, né? Vamos fazer a causa e vamos, mano, raptar a causa e vamos transformar aqui num negócio. Não o Vini em si, né? Mas o que tá ali ao redor do Vini. O que ele representa também, na série, né? Porque não vou falar que é exatamente isso. O personagem tem muitas coisas ali pra se desenvolver. E do outro lado, aquilo que é tipo, cara, fudeu. Se começar a vender ali, nós vamos ter que fazer alguma outra coisa. O que deixa explicitamente claro que, cara, é o proibicionismo que faz com que exista esse comércio ilegal chamado tráfico de drogas, entendeu? Exato. Comércio, só um comércio. Uma brisa que eu entro é isso, sobre, tipo, a posição dos traficantes e das pessoas que moram em comunidade, na periferia, em relação à legalização da maconha e de outras drogas, entendeu? Sim. Porque, né, o tráfico hoje... Ó o Bololô passando aqui na quebrada. Bololô, Pode continuar, amiga, desculpa. Essa música era boa, né? Eu me distraio. Lá é da hora. Mas... a relação da periferia com o tráfico de drogas. Como se isso não fosse uma coisa ruim, entendeu? Na verdade, na realidade da galera ali, que às vezes vive com tráfico ou vê de muito perto, é uma fonte de emprego, né, gente? Vamos falar real aqui. Tem muita gente que só tem grana, que só não passa fome. É o que é oferecido pra quem não naquelas tem condições de ter, mano... Justamente. O digno, tá ligado? Então tem muita gente hoje que vai analisar o tráfico de drogas como uma coisa não ruim. Entendeu? Seja porque precisa dessa grana, ou seja porque não tem o contato com a parte ruim da parada. Ou porque é um pesquisador, um ativista, como eu conheço. A gente conhece vários. Sim. Mas é isso, tipo, o tráfico ele tem a parte muito ruim, principalmente quando envolve o proibicionismo, porque daí é uma coisa que envolve vidas, morte, milícia, operação policial, crianças. Mas ele não vai deixar de existir. O Pico da Neblina mostra bastante isso, sabe? Do tipo... ele vai se reinventar e ele vai ter que continuar se munindo daquela violência bélica às vezes entre as si, pessoas vão se aproveitar da organização do tráfico para poder fazer uma startup. Exatamente. Para lavar dinheiro. Eu aposto que vai ter lavagem de dinheiro na próxima temporada. Quem quer apostar comigo? Lavagem de dinheiro do... Vai virar Ozark. Fala sério. Você acha que o Kiko Meirelles não assistiu Ozark? Ozark é uma puta obra. Da Netflix é uma das melhores. Inclusive, uma super recomendação sobre séries sobre proibicionismo e coisas assim. Porque tem vários sobre cortes. proibicionismo eu não sei, mas sobre... como existe gente pilantra. Não, mas é isso. A brisa do proibicionismo é sobre, tipo, pontos em que isso pode levar, sabe? Exato. Tipo, de destruição de famílias e coisas assim. Tudo mas isso porque não dá pra você regularizar uma coisa que, mano, tá marginalizada, mas não deveria estar marginalizada. Que, mano, também entra em outras questões. A galera tá aqui no Bololô, Domingou, né, galera? Será que dá pra ouvir isso? Não dá pra ouvir. Sabe como que é. Eu acho que tem que aparecer essa realidade do que a gente tá falando aqui, entendeu? A próxima, então, a gente coloca o microfone externo. Um microfone só pra contar como é que tá o dia na quebrada. Eu achava que era muito tarde pra começar um podcast. Porque eu já gravei um podcast antes, tá? Eu já gravei um podcast em 2018. Eu comprei esse negocinho aqui, esse bracinho de ferro, de segurar o microfone, né? A gente gravou 3 episódios incríveis, assim, foi muito legal. A gente comprou uma mesa de som, tudo massa. Só que tava acontecendo 1001 coisas na vida ao mesmo tempo. E a gente gravou, não gostou do primeiro resultado por algum motivo. Não sei se era por causa da qualidade, o que aconteceu, corrompeu o áudio. E aí eu desanimei, eu falei, droga, não é pra ser isso agora. Aí eu precisava resolver uma outra pendência de trampo financeiro, não dava pra focar naquilo. E aí eu, passou o tempo, estava aqui pensando, a gente teve essa ideia de fazer o podcast, eu fiquei, caralho, velho, será que é muito tarde pra começar um podcast? Aí do nada, Mano Brown lança um podcast, velho. Eu fiquei, mano... Mas o Mano Brown pode fazer o que ele quiser, né? Vamos combinar aqui. Exato. Não tô... Quem sou eu pra querer me engolar o Mano Brown? Não. Entendeu? Não. Mas eu pensei nisso também. Exemplo. Eu pensei nisso porque... Até porque ele tá, é original Spotify. Também tem essa. Não, e tem essa mina que ajuda ele. Mas se ele não quisesse, ele não fazia, eu acho também. Eu amei o último episódio que teve aí sobre a Thaís Araújo. Sobre não, né? Entrevistando a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos.
Eu ainda aconteceu. não ouvi tudo. Eu ouvi os primeiros 15 minutos, só que eu tive que entrar no atendimento, nunca mais voltei. Eu também não ouvi tudo, mas eu ouvi, tipo, Eu sou o falta... tipo de pessoa que ouve tudo. Não, eu ouço também, mas falta pouco pra eu acabar. É que eu Sim. tava corrida também. Mas daí uma hora que ele tá perguntando um negócio assim, daí a Thaís Araújo fala, ai, eu nem lembro o que você me perguntou. Dele, não, vou te falar que eu também não lembro, eu perguntei o que ela pediu. E daí a mina dá risada, jornalista, sabe? Mas é muito pontual. Tem umas perguntas assim que ela manda ele fazer Ela e faz, ele desenrola depois na exato. conversa. E o... Fala, mas quando ela chega... Exato, mas Mas o que eu achei eu legal acho é que- isso, o cara se propor a pegar o dialeto dele, o tempo Total. dele, o esforço dele de leitura, aprendizado, informação e falar, mano, vou compartilhar isso com a galera, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu acho que a gente tem que se reaproximar da sempre conversa, foi- da troca, que é uma troca de sabedoria muito grande entre as pessoas, tá ligado? E eu acho que a sempre foi o oralidade, espaço a primeira do de todas, rap. né? Eu acho, como, né, a gente tá falando do Mano Brown, eu acho que sempre foi uma proposta do rap. Sim, Você falar total. no seu dialeto alguma coisa para as Com pessoas, as pessoas que te entendam. com as pessoas E o que que você querem quer, te né? ouvir, entendeu? Com as pessoas que querem saber ou que querem conhecer a sua realidade. Então, tipo, né, nem se compara o Mano Brown contando Sobrevivendo ao Inferno e agora num alcance surreal no original Spotify. Ele conversando Mas com as nunca pessoas deixou- sobre tudo, sobre como é Exato. a relação dele com a mãe dele. Nunca deixou de ser a proposta de você falar sobre uma realidade que às sobre vezes os as pessoas filmes que não ele veem. vê, os livros que ele lê. Mano, Eu o acho muito Jonga, ele foda. querendo estudar história. Ele falou, mano, acho que eu vou fazer isso aí, pode Acho que pá, eu vou eu vou fazer estudar história. história, mano, eu vou fazer isso aí. E saber dar essa... Meu, são poucas pessoas que têm essa sabedoria de dar moral pra quem veio depois. Porque às vezes ainda tem essa ideia do orgulho, do novo me ameaça. E eu entendo. Às vezes é uma coisa imposta na pessoa, na sociedade, esse medo. É. Mas quando você é um artista assim que reconhece os outros talentos e vê como essas outras pessoas te enxergam e tal, eu acho isso muita sabedoria, assim, tá ligado? Um bagulho muito ancestral, talvez. Por que a gente precisa falar sobre fake news? Porque a gente tem um cara que ele se diz presidente. Eu não sei, eu não votei nele, mas ele diz que é. E o cara simplesmente é a favor de veiculação de fake news. E a gente tá aqui falando de um cara que se diz presidente, que ele aparentemente é, eu tô checando aqui, tá falando que ele é ainda. Em breve, não, mas enfim. É um cara que ele é representante de uma república, ele é representante de um país que tá entre os 20 mais influentes do mundo ainda. E ele acha que é legal ter blogs e sites não confiáveis divulgando fake news. E a galera acha que tá ok ignorar esse fato, tipo, passar por cima. Isso é muito grave. Porque hoje eu tenho muito medo de pegar uma fake news sem querer. E eu sou uma pessoa que consome notícia pra caralho, assim, de vários veículos de informação. E mesmo assim, quando eu pego uma bagulho, tipo assim, a Marília Mendonça morreu. Sim. Mano, eu não consigo aceitar que ela morreu antes de ver em, tipo, no mínimo 5 sites extremamente confiáveis. Sério, amiga? Mano, Que isso brisa. dá uma brisa errada, porque a gente nunca sabe. Tipo assim, daí vai lá eu falar pras pessoas que a mina morreu ou que qualquer outra coisa, tipo, sei lá, que o nosso presidente recusou vacina. Você pensa, não pode ser verdade. E daí a gente tem esse ponto. A gente tá vivendo num momento em que as notícias são um pouco, né? Eu não sei nem dizer. Atordoadoras, eu diria. Tudo adoro, tá meio difícil Fico consumir. atordoado, fico A gente não perturbado. sabe mais, porque do mesmo jeito que tá acontecendo coisas assim inimagináveis no mundo inteiro, uma pandemia global, gente, vários desastres, várias mortes do nada, e um presidente que veicula fake news e acha que isso é real, a gente vive num campo minado de É notícias. o fascismo, né? E essa é a brisa do Bolsonaro. que- Não quer dizer que ele inventou a fake news. Não é Mas isso. quer dizer que ele serve, ele funciona num regime de, enfim, comunicação, expressão e decisões afirmativas da política dele, que é pra distorcer a realidade. Ele dá uma entrevista falando: Exatamente. eu não roubo isso e aquilo, porque ele justamente está roubando isso e aquilo. E ele pega e fala: eles roubam isso e aquilo. Ele inventa. É uma distorção Ele da inventa, não, ele realidade. coloca exatamente tudo que ele faz no outro, ou tudo que ele fomenta no outro, e distorce a realidade total, porque aí de todos os lados tá aparecendo, e com certeza tem uma grande parcela das pessoas que vai ouvir isso e vai falar:
Não, ele tá falando a verdade, a imprensa e a mídia tá mentindo, porque a imprensa e a mídia já é muito mais difamada, com razão, obviamente, em várias outras coisas, na história do Brasil, do que o Bolsonaro, né? Essas pessoas que... Gente, vamos falar a verdade, pera, calma lá. Pessoas que têm, né, pouca informação, né, tem uma ignorância intelectual coletiva que faz você discernir, quanto tempo esse cara foi deputado, o que ele fez. Tem muita gente que não sabia nem que ele tinha sido deputado e votamos nele. Total, tá ligado? total. Então, eu não vou querer exigir que todo Mas mundo saiba o que eu sei dele, tá ligado? Desde sempre. É uma ignorância fermentada, entendeu? Exato, Por e que isso foi fomentada também. E o que ele quer é aumentar ainda mais com tudo que ele cortou de educação Por e isso que cultura. dá medo. Hoje você pega e lê uma notícia, você não sabe, mano, isso realmente aconteceu, a gente tá vivendo num momento difícil, ou querem que eu consuma essa informação dessa maneira. Isso é muito importante, porque hoje em dia tem canais Cultura de de comunicação choque, né? que atingem uma grande massa, Sim. que, né, só passa aí na TV aberta ou na rádio, e você vê que são jornalistas totalmente tendenciosos, com uma visão bolsonarista. Eu não tô falando nem só do Bolsonaro, mas tipo, uma visão de uma realidade que não atinge todo mundo. Sim. Isso é uma coisa que o fascismo permite. Isso é uma coisa que você ficar fomentando um território para que as pessoas postem ou publiquem o que elas querem, traz uma insegurança do que é verdade ou não. Será que eu tô lendo uma notícia que é real? Será que alguém tá querendo me manipular? Será que eu tô consumindo de uma mídia bolsonarista ou de uma mídia que apoia esse tipo de coisa? Isso é ridículo. A mídia nunca devia apoiar uma veiculação de uma notícia tendenciosa, mas a gente sabe que isso segue uma linha editorial. Então, tem muita gente que tem aí um segmento. A Globo, por exemplo, é um dos maiores canais de comunicação e ela tem uma linha editorial tendenciosa para a oposição hoje. Né? Na verdade, para a oposição quase sempre, né? Porque a Dilma também, no governo Dilma, a Globo também era bem da oposição. Sim, e tanto é que, né, deu lá o Moro o áudiozinho para ele publicar ao vivo no Jornal Nacional. Exatamente. E depois mudou de lado, né? Porque a Globo é praticamente o centrão aí da mídia, né? Mas hoje, tipo, é uma das fontes que, apesar da linha editorial, que são contra fake news. A gente tem a Record, a Jovem Pan, que são totalmente contrário. Total, que seria, tipo, a favor de veiculações, a favor da veiculação que favorecem aí o lado deles. Exato. Eu tenho um livro aqui que me fez, gente, aprender muito sobre o que na política do Bolsonaro e de, enfim, muitas pessoas que ele se inspira e se alia ao longo da vida. Detalhe, vou até pausar isso que eu vou falar agora sobre o livro do Meteoro, que se chama O que você precisou desaprender para se tornar um idiota. É isso, tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, do Meteoro Brasil, da Ana e do Álvaro, esse livro. Mas, enfim, eu vou cortar para uma questão do... O Bolsonaro está desde 2003, 2004, enfim, utilizando a internet numa época onde outros deputados, vereadores, enfim, não utilizavam, tá ligado? E ele utilizava bolsonaro.com.br e lembra que esse ano saiu uma reportagem, foi até um furo do Intercept, com uma pesquisadora que trouxe a ideia de que ele... A ideia não, né? Que trouxe a prova de que ela acidentalmente encontrou páginas que ela tinha salvo, né? Do site do Bolsonaro de anos e anos atrás, lá do começo dos anos 2000, e páginas nazistas, né? Que tinham relação com fóruns brasileiros. E ela encontrou uma carta do Bolsonaro para os fãs nazistas que ele tinha e que tinha um grande... tráfego compartilhado entre esses sites, tanto o do Bolsonaro quanto desses fóruns aí nazistas de fora do Brasil. Olha que louco, tá ligado? Olha quão longe isso pode ser. Quando você ouve essa informação da primeira vez, se você é uma pessoa que, mano, não conhece todas as provas de que o Bolsonaro é um filho da puta eugenista do caralho, você pega e fala, não... Nada a ver, não é possível. Esse site é mentira, essas páginas é fake e tal, não sei o que. Ele vai utilizar a arma que ele mesmo, né, comprou da fake news para falar, isso não é verdade, imagina, isso aí é falso. Entendeu? Sendo que a mina falou, olha, gente, tem esses arquivos há tantos anos, sou pesquisadora. Isso aqui eu abro, sabe, raramente, esporadicamente,
para pesquisas, e eu estava fazendo uma apresentação esses dias, eu abri, e do nada ela abriu exatamente na página onde estava Jair Bolsonaro, ele agradecendo pela fraternidade, falando que todo o mandato dele, e ali ele já tinha quase uns 9, 7 anos de mandato, quase 10, eu não sei, Como acho que deputado. até mais, como deputado. Deputado ou vereador, não lembro, mas deputado. Enfim, na vida pública, não sei se entre deputado e vereador. E ele fala que tudo ele deve a essas pessoas e ao que eles fazem por ele. Tá ligado? E aí você vê hoje em dia as coisas e você fala, não, gente, a gente não tá exagerando quando a gente fala que ele utiliza do fascismo. Ele é burro, ele quer se fazer burro pra vocês, entendeu? Ele quer se fazer de Exatamente. idiota pra que vocês comprem o bobo da corte enquanto ele tá, mano, distorcendo a realidade, fazendo tudo de pior que vocês nem acreditam que ele pode fazer, mas ele faz. Por isso, ele jogar fake news Assunto tenso, com uma mas faca de realidade dois do Brasil, não gostou? Vamos fugir pra outro lugar qualquer. Não dá. Não dá. Ai, meu Deus. É Não dá difícil, pra é difícil fugir, ser não tem brasileiro, essa. né? Você também chega num momento que você tá numa rodinha falando mal do Bolsonaro, aí a pessoa chega e fala, ai, gente, a gente precisa ir pra Europa, sabe? Por isso que a gente precisa ir embora, vamos fugir pra outro lugar. Não dá, mano, não dá. É isso que eu quis dizer, entendeu? Desculpa se vocês não entenderam. Gente, não dá. Não é todo mundo que dá, gata, sabe? Só entende isso. Ah, detalhe, né? Vamos falar a verdade. Fofoca cultural tem a ver com o fato das polêmicas que vem quando você tá pensando, né, no que atravessa a nossa cultura. Como, por exemplo, o caso do Marighella, que finalmente saiu, gente. Finalmente saiu Marighella e foi determinado hoje como o filme mais assistido desde que as portas dos cinemas reabriram, né, no Brasil, em 2021. Então, reabrir assim para pro grande público, né, digamos assim. E isso é muito massa, porque esse é um filme que tá, acho que desde 2018, 19, não, acho que 19, né, para tentar ser lançado. Eu acho que um pouco antes. Confirma aí a 2019. informação. E não foi lançado ainda, né? E teve várias represálias, então isso diz muito. E eu vi que tava rolando uma como fala? Uma ação de transmissão desse filme lá num quilombo na Bahia, que tem muita conexão assim com a história do Marighella e que, os caras fizeram toda uma ação do MST muito foda. E eu acho que isso, nesse momento de pós-pandemia, esse filme ter conseguido ser, né, publicado não, divulgado, né, transmitido, pode ser como um dos raros sinais diante do apocalipse, que a gente sempre fala que o mundo tá acabando. Sim. Mas que tem, né, a arte é muita esperança, mano. A gente consegue refletir sobre várias coisas que estão acontecendo na nossa vida, no nosso futuro, no nosso passado, quando a gente consome a arte das pessoas, né, que estão produzindo no nosso tempo e que produziram no tempo anterior. Mas se a gente parar de escutar a arte, parar de dar valor pra isso, aí fudeu, a gente vai ter só o apocalipse, tá ligado? Não vai ter nem cor. Total. E a arte, ela é aquela livre expressão, sabe? Que é justamente o que a gente estava falando agora. Ela é o rompimento de qualquer tipo de notícia. Ela é o contrário disso. Ela é uma expressão. A notícia, a galera, às vezes, elas confundem com expressão. A galera confunde informação com opinião, sabe? E a gente dá aí algumas falhas, algumas brechas nos nossos comportamentos que são bem graves. E a arte, ela rompe essa barreira. Sim. Ela é a pura expressão, ela é a pura fala. Ela não tem um objetivo de você informar, entendeu? Ela tem o objetivo de tocar alguém, de impactar, mas de informar, não. Sim. Enfim. Marighella tá aí. Esse filme vai... Que, inclusive, acho que já ganhou. Não sei se ganhou o que. Você acha que ganhou prêmios internacionais? Eu lembro que quando... Ganhou? Quando foi estrear, eu lembro que ele tava no Festival de Berlim, tipo, bem conceituado pra caralho.
E Só foi. gente foda no filme. Só gente foda no filme, a direção do Wagner Moura, que é... Eu vi umas críticas aí, mas crítica a gente sempre vê, né? Mas mesmo as críticas que eu vi, as pessoas estavam falando, mas achei muito foda. É foda, né? É foda. Tem algumas histórias... Tipo assim, a história é foda. não entendo Então eu muito acho de que... cinema pra fazer Eu vou dar uma de crítica. Kaelan, falar que não dá pra criticar agora o filme. Não dá pra O falar que é Kaela, ruim. gente, que edita aqui, ele sempre fala isso. Que Você não edita pode aqui. falar nada bosta, nada que nada é bosta, nada Nada é é merda, esse é o bosta. trampo dos outros. É. E é a concepção da pessoa também. É, Nada é bosta. é. Então não vai ser bosta. Mas assim, eu não vou garantir pra vocês que eu vou ficar sem falar que algo é uma bosta ou uma merda aqui. não, porque o filme da a intenção Suzanne é von ser Richthofen, por sincera e exemplo, trazer foi meio nossas ruim. conversas verdadeiras. Vamos falar sobre Suzanne von Richthofen, essa ideia de que a maconha matou meus Maconha. pais. A maconha que matou meus pais. A maconha, macomba. Episódio de hoje, Herbert Richards, Brasil. Cara, eu entendo, vamos lá. Suzanne von Richthofen foi estudada, enfim, polêmica para várias questões, e aí fizeram um filme com a parceria da Ilana Kazoy, que é uma escritora sobre, né, questões peritas criminais lá. E ela fez lá um auxílio para a história do filme, mas o filme foi baseado nos depoimentos do Cravinho, né, do Daniel Cravinho. Isso, e da Suzane, no depoimento deles do tribunal. Então, tipo assim, eu acho que dava pra eles fazerem um filme sobre isso, que contasse mais sobre a investigação, a realidade e o que eles contaram no tribunal. Ia ficar incrível, Eu não acho ia? que faltou. Ia ficar magnífico. Agora, Depois- só o tribunal ficou muito... Depois que eu assisti o filme, Sabe? eu senti a necessidade de aprender mais sobre o caso. É uma coisa que não... Que, por exemplo, o O que documentário da deveria Elise ser ruim, porque se o Matsunaga... filme informasse, ninguém ia Exato, ficar pesquisando exato. sobre isso. O documentário da Elise Matsunaga, que é uma proposta totalmente diferente, né? Vamos também fazer essa observação. Não, nem vamos falar porque é polêmico essa ideia Não, da mas- Matsunaga e do, Mas não é do nem documentário dela. Não né? é nem questão de que, né? É questão de que contou o caso inteiro, por mais Sim. que seja a visão dela do caso. Falou desde o começo o que aconteceu antes daquilo, como que ela planejou aquilo, como que aconteceu depois, por que ela mentiu, por que ela fez. Tipo assim, contou a história toda, entendeu? Pelo ponto de vista dela. Né? Mas isso é outro assunto. Agora, o filme da Suzane tinha esse potencial, porque tinha 2 filmes. Então você pensou, eu vou entender a ponto dela. Eles eu vou escolheram entender repetir cenas o ao ponto invés de dele. incrementar com outras Gente cenas. do céu, qual que foi a ideia de dividir primeiro? Por que dividiram esse filme, né? Porque a outra parte é tipo... Desculpa, Carla Dias, sabe? não, cara Dias, não. I'm sorry, Carla Dias. Tá ligado? Porém, Eu mano, acho os que caras... assim- Nem é sua culpa, inclusive você até atuou bem. Exatamente, eu acho mas que os não tem caras nada da a ver com a edição Carla fudeu Dias. aí o trampo que você dedicou pra caralho É pra fazer. só que você fazer... Fudeu. Enfim, eles deviam ter pensado Mas é nisso. isso, os caras tiveram que rodar em 33 dias o filme. Eu ouvi Por quê? uma pessoa, Demorou não vou ainda falar muito? quem foi, uma pessoa me falou que, mano, em 33 dias dá pra rodar coisa muito melhor que aquilo. Mas é isso. Porém, vamos lá, vamos seguir pra ideia do que o seguinte. Exatamente, Com a ideia principal do filme, né? reprodução, com a reprodução do tribunal, eles simplesmente fomentam com uma produção cultural. Porque, vamos lá, uma coisa é eles estarem falando, a gente tá reproduzindo piamente aqui o que aconteceu na realidade. Tá bom. Na realidade do tribunal, não sobretudo. Eles falam, então, com as coisas que eles inventaram ali pra fomentar, né? Inclusive, só pra contextualizar aqui, porque essa parte pode ir pro podcast, verdade? Só pra contextualizar aqui, um filme da Suzanne von Richthofen é dividido em 2 partes, fala só sobre a visão deles no tribunal, né? Então, uma parte é a parte da Suzanne, em que ela conta a opinião dela, né? O que aconteceu, como ela começou esse relacionamento, até levar à morte dos pais. E a outra parte, que é pra assistir depois, é a visão dele, né? Do namorado da Suzanne. Até chegar no dia da morte dos pais, mas é um filme um pouco mais breve, que, enfim, daí entra aquilo que a gente falou, que é a minha opinião, né? Mas ele é mais rápido, ele é um pouco mais curto que a primeira parte, até porque na primeira parte que contou a maior parte da história. Sim. Mas isso é mencionado no filme, tá, gente? É tipo uma coisa que fala que o filme é baseado no depoimento que eles deram no tribunal no dia do julgamento. Eles não prometeram nada que eles não entregaram. Mas Porém, é isso o ponto. Mas beleza, o ponto agora que a Kê vai falar. Porém, quando você produz um filme que vai ser justamente assistido por muita gente, você diz que você quer informar, registrar isso na história, beleza? Ok.
você tem que ter o peso disso. Então, tipo assim, nossa, quem acredita naquela história de que, né, eles dois ficavam empurrando maconha um no outro pra poder ficar loucão, fugir dos problemas da vida e, sabe, querer matar os pais, tá ligado? E esse é o ponto. No depoimento da... Isso é assim que a sociedade enxerga um filme desse. Mas tá ligado? é, Quando você assim, vai estudar a história, você vê que, mano, não é necessariamente isso, mas. Na verdade, não é isso. Esse é um ponto que eu queria trazer. A história, quando você para pra ver a história, você entende que, mano, não tem nada a ver. Mas o depoimento, principalmente dos advogados, né, da Suzane, eu não sei exatamente aí como rolou, mas eles divulgam uma história em que a Suzane aproveita que ela e o namorado, ex-namorado dela, né, ela e o Daniel, fumavam maconha pra justificar algumas atitudes que ela tinha perante aos pais dela e a mudança de comportamento que ela teve depois desse relacionamento. Exatamente, que ele estava abusando que... psicologicamente dela e colocando o beck na boca dela e tudo. Colocando beck e dando droga, entre aspas, porque até então a Suzane era uma menina rica, de uma família de elite, não é isso que eu quero falar. Uma família de classe média alta. E que não tem o mesmo acesso à maconha como, né, que é aquilo que a gente ia falar. Não tem, a galera da elite não tem o mesmo acesso à maconha, a mesma convivência com maconha com quem é pobre. Perto de onde vende maconha. Então, ela colocou isso no depoimento dela convenientemente, como, tipo assim, estão me obrigando a fumar maconha e me dava efeitos que eu não estava esperando. No filme, gente, isso é retratado de uma maneira ridícula. Não, a Carla Dias parece que ela tá fumando crack quando ela fuma maconha. Sabe a Grazi Massafera? Interessante. Verdades Desculpa Secretas. falar. Mas assim, parece que ela tá fumando crack real, assim, quando ela fuma maconha. Gente, ela eu nunca fumei crack, mas eu já estudei sobre, eu já vi pessoas que estavam sob esse efeito, tá ligado? Então, tipo... É uma versão da Grazi Massafera em Verdades Secretas. Exato, e a Grazi Massafera tava interpretando uma pessoa viciada em drogas como, né? Cocaína e crack. Não, nenhum preconceito, mas ela só tava falando, né? Não, e até é exagerado também, mas pode acontecer, realmente. Não, é só um ponto que, tipo, eles trataram a maconha no filme como se trata crack. Esse é um ponto, mano, que me incomodou demais. E a partir de então, tudo, né? Tudo pra mim foi muito ruim. Toda essa experiência do filme. Mas a gente sabe que não é culpa também dos produtores. É que eles só quiseram continuar piamente o depoimento. Exatamente, eles só tiveram E o depoimento é de uma garota que na época deu um depoimento com 20 anos de idade, 19. Não, quantos ela tinha? Ela tinha, tipo, pouco, né? 18, 19 anos. 21. Ela tinha 21 anos de idade. Acho. Sei lá. Gente. Usando aquela minatinha. E, mano, falou bosta, tá ligado? Falou bosta e é isso. Os caras reproduziram o filme da bosta que a mina falou no depoimento e ficou... Poderia ter reproduzido tudo que ela falou, toda a bosta, mas, mano, incrementa com a investigação, porque a investigação foi muito mais interessante. Sim. Eles poderiam ter mostrado, mano, o Christian lá uma semana depois, pá. Sim, e comprando a moto, falando né? sobre, né, as questões ali... Pô, várias questões, mas esse é isso. É um ponto. As advogadas da Suzane... A maconha matou meus pais, era o tema que a gente tinha pra abordar aqui, porque Suzane deixou Os advogados da Suzane usaram a relação dela e do ex-namorado dela com a maconha como uma justificativa para tentar deixar o crime um pouco menos violento. Sim. Um crime que aqui a gente vai trazer, né? Que vamos relembrar aqui, que foi um espancamento até a morte. Então, tipo assim... Tá tentando associar a imagem da maconha a um crime extremamente violento. No momento que esse crime aconteceu, ela falou que ela tava muito chapada. E no filme mostra que ela tava, tipo, alucinando. Sim. Que a gente sabe aqui que, mano, gente, eu fumo muita maconha e é difícil ter uma alucinação, né? Com a maconha, assim, só. Então, enfim, e é isso que me incomoda, entendeu? O fato da galera justificar. Se você hoje cometeu um crime, daí no julgamento você falar que você estava sob efeito de maconha, sim, talvez a sua pena seja um pouco menos leve, talvez você seja visto como um usuário e não como um psicopata. Exato. Como e é a o maconha exemplo não tem nada de a ver mães, com isso, por gente. exemplo. A gente sabe que no Brasil, eu vou mudar o assunto aqui, porque tinha uma notícia que eu tinha separado, que eu ia deixar um pouco mais pro fim do episódio, pra gente trazer essa reflexão profunda. Que é sobre as mulheres que estão estão dando à luz dentro das
dentro das prisões, né? Ou seja, mulheres que estão encarceradas, em sua grande maioria, a gente sabe. Não é óbvio, mas tem alguém lá que assassinou, fez uma coisa muito... Eu sei, cara. Mas Claro assim, que tem, claro tem que muita gente lá que tá presa por causa que tava, tipo, sabe, levando não sei o que de droga, sabe, para um marido, ou algo muito pequeno como usuária, ou fazendo alguma coisa E que que vê não no era pra tráfico ela. uma alternativa para Exato, um ganho e a maior extra, parte, né? inclusive, isso Ou é um até um ganho dado, né? principal. A maior parte das pessoas, das mulheres que estão presas por conta da política de drogas. Exato. E elas acabam vendo sempre de interferência. Você pode conversar com os dados, né, sobre isso. E a relação é que elas estavam dando à luz algemadas. Tá ligado? Gente. E isso é uma coisa que já aconteceu, obviamente, no passado, né? Em outros em questões de violência, né? Carcerária. Só que agora tiveram, né, provas disso e tiveram, enfim, uma investigação sobre essa questão. E é uma bosta isso, né? Uma investigação não, uma denúncia, né? Porque, imagina, tipo, você ter usado drogas te condena a viver em uma situação completamente desumana. E se você tiver... Você não pode ter filho porque você foi presa, não. Você não pode querer ser mãe. Você não pode querer ser uma pessoa, sabe, Tiram que aí total tem a dignidade, humanidade. de saúde, tá ligado? Isso é o que o proibicionismo faz. Então, quando você apoia a guerra às drogas, quando você fala que o Brasil não tá preparado, você aí que fuma maconha, aí que fala, o Brasil não tá preparado ainda para legalização, enfim, né? A legalização é uma coisa que se constrói. Isso é uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo. Sim, toda a pesquisa. Até no podcast do Entrevista com a galera do Cannabis Monitor é isso. Tipo, é uma coisa que se constrói e o debate, o diálogo, ele faz parte dessa construção social. E, tipo, tem gente que não sabe disso, que o antiproibicionismo não faz sentido e que ele gera tudo isso. Tem gente que não altera isso na cabeça, só pensa, não, droga tira a pessoa do corpo, droga faz a pessoa se autodegenerar, então faz mal, vamos proibir, e foda-se o que vier de consequência disso, porque é as consequências que se virem, é elas que estão erradas, entendeu? Sim. E é isso, tipo, você quer que pessoas, imagina uma criança que nasceu com a sua mãe algemada, tá ligado? Imagina você ter que dar a luz Gente, mas algemada, isso é imagina- muito triste, desculpa falar sobre isso, mas é muito foda, tá ligado? O meu TCC na faculdade, eu sou formada em jornalismo. Talvez em algum momento desse episódio eu fale sobre isso, né? Mas enfim, o TCC da faculdade foi sobre violência obstétrica. E eu lembro que na época eu não tinha a menor noção, né, das coisas que eu tenho hoje em dia. Mas me chocou muito que todas as mulheres que eu conversei, a gente pegou relatos de mulheres que sofreram violências obstétricas em várias partes do país, em rede particular ou rede pública, enfim. E eu fiquei chocada, gente. Eram relatos absurdos, assim, absurdos. E todas as mulheres falavam que era, tipo, o pior momento da vida delas, quando deveria ser o melhor. E hoje, tipo Imagina, assim... uma mulher livre na sociedade Uma mulher livre passa na por isso. sociedade, Imagina uma mulher que é exatamente. vista como nem mulher, nem humana. Hoje pra eu sociedade. tenho, tipo... A ideia tal, eu cresci, agora sou mulher. Hoje eu cresci, Eu agora cresci, sou... agora sou mulher. That moment. Enfim, that moment. Hoje eu entendo algumas coisas e, mano, o momento, assim, do puerpério, o hormônio que a mulher tá na gravidez, ela não tem que ser tratada como menos do que um ser humano muito especial, muito sensível, que precisa de muita atenção naquele momento. Tipo assim, ela não pode ser tratada como menos que isso. Então você vê essa situação de mulheres que são reduzidas a nada, a realmente uma pessoa, lá, uma vaca... Não, calma, eu fiz uma comparação muito ruim. Que são reduzidas a um animal que tá dando uma luz, assim, preso, sabe? Sim, Só uma que coisa... também já é errado, né, da nossa parte, Não, sim, fazer o total. animal da luz preso, amarrado. Então você imagina você ser comparado, Da nossa tipo, parte como ser humano que, né, faz parte dessa cadeia. Enfim. a um animal, tipo um cavalo, uma égua, uma vaca que tá amarrada lá, forçada a ter uma cria. Enfim, depois essa mulher provavelmente vai E ter ela não vai muito ter pouco contato com seu com filho. o filho dela. E vai passar por esse puerpério dentro da cadeia, sofrendo violência, sem conforto Gente. nenhum, sem saúde alguma. E aí você vai falar, escolhas, não. Escolhas são é uma coisa muito escolhas, complicada. gente. Não se fala de escolhas quando Não, a gente é fala a mesma disso. coisa que falar, é porque você engravidou porque quis, né? Quem transa engravida porque quer. Exato. Realmente. E é sempre só a mulher que quer engravidar. Realmente. Perceba nas histórias. Quantas vezes você já ouviu uma história de alguém na família? Desde pequena eu ouço isso. Ah, porque fulano engravidou pra... a mina engravidou dele. Ela engravidou dele, Não foi eles que engravidaram, não foi eles que, né, fizeram um filho.
2 pessoas engravidam, Eles né? dois, A exato. gravidez Foi ela espontânea ainda engravidou não dele, rola, ela não rola. quis, eu conheço histórias realmente de gente que quis, tal, tem na minha família, inclusive. Que susto, achei que ela ia falar com essa O história de Caio tá gravidez aqui, ele é meu irmão, espontânea. ele sabe. Mas assim, não quer dizer que seja sempre assim. Isso é uma forma de entender que a mulher, né, ou a pessoa que gera filhos, porque nem sempre só mulheres geram filhos, né? Às Homens vezes rola, também podem homens gerar. trans geram filhos, gente. Exato. Ou pessoas não binárias, enfim, geram filhos. E a relação é essa, tipo, você não... É um tabaco. Você não pode prender a pessoa, tá ligado? Tipo, por causa disso. E você não pode falar que só ela, só porque aquilo nasceu dentro dela, só ela tem responsabilidade e consequência dos atos dela, sabe? Sobre aquela questão. Tanto é que... Mas eu vou te falar que a mulher é muito foda, porque eu tenho certeza que chega nisso e fala, tipo, o filho é meu. Eu, tipo assim, mano, tá falando bosta, né? A mulher ouve muita bosta desde sempre, né? Sim. Ser mulher é complicado. Mas, vou só um recorte aqui sobre isso, porque eu sempre falo sobre isso. Eu vou falar porque tem tudo a ver. Quando eu tava na faculdade, eu tive que ler um livro, assim, pá. Sim. Chama Presos que Menstruam. E Não, peraí que eu vou pegar o nome certinho do livro aqui. É isso, um né, lançamento. gente? Quer passar a informação certa, né? É um Não- lançamento de 2015. É melhor que o Monark, que só fala e, mano, não assume que não sabe. Pode Não, continuar, não. amiga. É um Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratada como homens nas prisões brasileiras. Gente, esse livro é um livro impactante, muito fácil de ler. E é um livro que eu li para jornalismo investigativo na faculdade. Sim. Porque é uma mina, Nina Queiroz, é o nome dela. Só confirmar aqui. Acho que eu já ouvi falar desse nome. Nana Queiroz, desculpa. Nana Queiroz, ela é uma jornalista investigativa muito foda. Ela já fez matérias especiais muito importantes. E ela teve uma imersão e que ela tratou, acho que ela conversou, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que eram 6 ou 8 mulheres Sim. que estavam presas numa prisão específica aí, Uma cadeia específica. que era um presídio feminino, e ela conversa com a família e tal, cada capítulo aí ela fala. O livro é muito bem estruturado, você pode ler de várias maneiras, você pode acompanhar cada personagem, ou você pode ler a história como ela escreve, né, que foi mais ou menos como ela vivenciou naquela ordem cronológica, em que ela vai e volta para os personagens, mas são histórias extremamente impactantes que falam sobre como as mulheres são tratadas no presídio. Um dos recortes aí sobre o livro, né, das críticas, é justamente que as mulheres são tratadas como se fossem homens, mas pior. Porque, assim, as mulheres têm necessidades, a gente está falando bastante hoje sobre pobreza sanitária, né? Então, mulheres e meninas que não têm acesso a absorvente ou a higiene básica, itens de higiene básica. Então, isso é um assunto que é super Não, tratado. homens também têm direito, tá, gente? Quando a gente fala estão sendo tratadas como homens, é porque, querendo ou não, é os dados, né? Não, sim, mas justamente, tratada como homens é nisso. Que as mulheres, elas têm algumas necessidades que são mais Total. específicas. O homem, ele não precisa de um absorvente por um Se ele for um período. homem cis, ele não precisa de absorvente, Exato. ele não É isso precisa que eu de quis dizer. nenhuma outra necessidade hormonal, às vezes, né? E que precisa ter como base no sistema carcerário, entendeu? Se a pessoa tá Total. presa, ela tem direito à pasta de Saúde. dente, ela deve ter direito a absorvente, entendeu? Mas Ela não tem é que- assim que funciona, Não né? é assim que funciona para as mulheres. No presídio específico que a Nana Queiroz estava fazendo essa investigação, né? Essa pesquisa, o absorvente não era incluso. Então, só tinha absorvente quem tinha dinheiro ou quem tinha família que pudesse trazer. Ela fala sobre essa parte da pobreza sanitária. Ela fala sobre mulheres que viveram porpério presas ou mulheres que tinham filhos pequenos enquanto foram presas, que deixaram de amamentar ou que tinham visitas de amamentação. Gente, é um livro muito, muito foda, muito importante. E nesse livro ela comenta que, tipo, de todas as mulheres que estão presas, acho que eu não vou lembrar a taxa agora, mas é mais de 40% delas são presas por tráfico de drogas. Sim. Desses 40%, a maioria delas é presa por associação criminosa. Ou seja, o meu parceiro é traficante de droga, o meu parceiro Eu foi ajudei, parado. fui cúmplice, ou, enfim. E eu fui indiciada por ser parceira dele, por ser cúmplice.
Olha que situação, tá ligado? E daí você Exato. pensa que, tipo, mano, talvez... Até dentro da violência proibicionista carcerária existe Exato. uma diferença entre os gêneros. Embora a recorte violência pra- carcerária por si só já seja uma coisa Já é completamente horrível. desumana. No Brasil isso é um assunto assim urgente, mas sobre o proibicionismo afetar mais os pobres e as mulheres, principalmente mulheres negras e as pessoas que moram na periferia, gente, é tipo, É mais que óbvio, já tá é mais que contado, óbvio, né? tá com dado, tá jogado na nossa cara assim. E mesmo assim a gente acha que é isso, que a legalização não precisa acontecer agora, que não vai dar certo no Brasil, que a gente pode esperar. Quantas vezes eu ouvi Gente isso em do roda céu, de tem gente cara morrendo. velho, assim. Não, acho que não tá preparada ainda. E você fala, mano, vamos lá, eu tenho uma conversa com você, pá. Eu acho que você tá falando isso porque você não tá pensando muito ainda na realidade total desse assunto, tá ligado? Acho que você tá falando isso porque você tá associando o contexto brasileiro do carnaval loucaço com festa com, mano, vai ter gente fumando até dentro do mercado e vai dar muita merda. É óbvio que tudo tem uma consequência. Então Sim. toda a represália, enfim, vai continuar acontecendo, a relação do tráfico, vai ter todo um auê, um caos. Só que isso, em anos, se estabiliza para todas as coisas se elas continuarem sendo aplicadas e regulamentadas sobre um tipo de progresso e reparação, né? Principalmente. Sim, eu acho que tem gente, por exemplo, uma galera mais liberal que eu conheço aí, que Mas acha... maconheiro liberal é foda. Mano, sério, se você é Não maconheiro... aguenta. Não, mas pior que é isso, né? Vamos falar a verdade. É o que Ai. mais tem. Mas enfim, né? A galera que não acredita muito no governo, que não acredita muito em taxação de impostos e tal... Essa galera não entende que quando... Por exemplo, eu falo Não muito no governo sobre... Bolsonaro. Não, gente, não. Mas assim, quando eu falo questão do sobre Estado, sim. que os impostos e tal, a gente sabe que isso vai rolar. A gente tem imposto em cima de cigarro, tem imposto em cima de A álcool. gente Tudo que a sabe, gente é. consome hoje tem imposto, tudo que é legalizado. Até a nossa carne, a nossa gasolina, tá foda. Mas enfim, esse imposto ele tem que ser revertido para reparação histórica, que a gente fala sobre utopia e sobre as coisas serem perfeitas. É sobre isso. A galera liberal, os maconheiros bolsonaristas, o maconheiro liberal, eles não querem taxação. Eles querem que a maconha seja proibida, porque é livre de impostos. Então, eu compro uma maconha mais barata e se a maconha for legalizada... Tô fazendo muitas aspas, tá, gente? Se a maconha for legalizada, eu não quero pagar imposto. Ou eu vou pagar muito imposto por cima. Só que a gente tem que pensar numa situação em que, tipo... Bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados, disse o Djonga. Foi mal, mas às vezes não tem. A gente não tem como regulamentar nada sem a gente incluir na nossa realidade que a gente vive com o governo, que a gente vive de imposto e a gente precisa disso para ser revertido, por exemplo, no sistema carcerário. Sim. Hoje as nossas pesquisas aí trazem, né? A gente sabe que um preso custa pro Estado, né? Pro governo, mais de R$2.000 por mês. E hoje nosso sistema carcerário está super populado. Então, tenho mais gente presa hoje, mais gente custando mais de R$2.000 por mês para o Estado do que eu posso ter dentro de um presídio, do que minha verba permite. Sim. Então, como que eu vou reparar isso, gente? Arrecadando imposto para dar para essa galera. Eu tô falando para dar para essa galera, tipo assim, toma, traficante de drogas, um dinheiro aqui para você viver. Não, né? A gente tem que ser realista, a gente tem que dar todo o auxílio para que essas pessoas possam ser reinseridas na sociedade, porque o crime que elas cometeram não é mais válido. Não é tipo... Sim. O que eu lembrei da gente divulgar aqui que... Acho que quando esse episódio sair já vai ter saído. Se você quiser entender um pouco mais com realidade, com dados, com quem tá fazendo parte da linha de frente nesse contexto de lutar para que as pessoas entendam o quanto custa moralmente, humanamente, economicamente, socialmente, enfim, para o Brasil e para todo o contexto proibicionismo, né? O quanto custa proibir as drogas, tem um episódio do Maconhômetro Entrevista que eu gravei com o Atos e a Mariana do coletivo Drogas Quanto Custa Proibir, que é um projeto que foi um edital, enfim, em relação também a um relatório que se chama Relatório Tiro no Pé, que mostra desde a parte, demais esse uma relatório. análise completa financeira, desde a parte jurídica, militar, carcerária, enfim, do contexto de o quanto custa proibir as drogas. E de quanto isso afeta, né, o Brasil. E,
toda uma pesquisa, assim, muito fodida que mostra... E eu conversei com eles, e eles contando que, enquanto eles iam fazendo essa pesquisa, muitas instituições, enfim, delegacias, várias coisas, secretarias, se negavam a mandar. Não tinham os dados que eles precisavam para fazer essa pesquisa. Essa pesquisa tá disponível? Tá disponível. Tá disponível. Então, isso é muito vocês importante. vão lá no podcast Macômetro para ouvir e entender tudo que a gente conversou. E eles vão explicar direitinho de uma... vai ter na descrição, tá? Drogas Quanto Custa Proibir. Mas tem o Instagram deles, então só se você escrever isso já vai aparecer. Tem um underline no meio, mas se você escrever, Drogas aparece. Quanto Custa Proibir. Esse Instagram Exato. é da hora de seguir. Muito foda esse projeto. Tem uma galera muito capacitada por trás. Então vale muito a pena entender, porque isso te dá mais argumento quando você precisar entender, tanto para buscar pelos seus direitos, tanto para dialogar com as pessoas que você conhece, quanto para formar suas novas ideias, porque é isso, até o ano passado, até o ano retrasado, tudo bem você ter a ideia que você tinha, mas você precisa renovar suas ideias, cara. Essa é uma proposta do nosso podcast também, você não acha, amiga? É verdade, é verdade. É uma análise mais pessoal aqui das notícias pra gente poder consertar os nossos pensamentos, porque, gente... A modernidade líquida, aquela. Gente, tudo está mudando constantemente. Gente, as coisas estão mudando constantemente. A gente não precisa mudar constantemente como quem quer acompanhar uma moda, um nível, nada disso. Acho, na verdade. Mas a gente tem que entender que a realidade não é mais tão compacta quanto era anteriormente. Não dá pra gente ficar se baseando em... É que nem quando eu critico pra caralho as radfem, as pessoas que são preconceituosas, transfóbicas. Mas é porque, eu já aceitei que tem gay e lésbica, agora eu vou ter que entender essa sigla toda aí, não sei o quê. Mano, vai tomar no cu, tá ligado? O mundo muda o tempo inteiro. Tudo bem que não tinha na sua época tudo isso, mas hoje em dia tem. Você pode falar, olha, estou aprendendo, né? Não quero entender ainda agora. Não pode. Não, melhor você nem falar, guarda pra você. Não, mas assim, eu penso assim, não dá você pra não negar precisa que é isso. se adaptar. As pessoas existem. A questão de, tipo assim, então hoje eu vou começar. Olá, eu sou a Isa, eu sou uma mulher hétero, cis. Você não precisa ser essa pessoa, mas você precisa entender que existem pessoas que são diferentes de você. E que em algum momento isso vai ser realidade massificada, entendeu? Você pode falar que não quer agora, mas um dia o futuro vai ser isso. A liquidez é isso, você, você não precisa ser 100% adaptável o tempo todo, mas as pessoas são. E você tem que aceitar que a sua realidade mudou. A sua realidade, gente, hoje é diferente. Hoje aqui a gente tá fazendo um podcast, pesquisando as notícias no celular na hora. Exato. Sabe? Se a gente tivesse que fazer um programa de rádio há 20 anos atrás, sobre as coisas que a gente pensa da vida e sobre cultura e sobre fofoquinhas, né? Que a gente tem. Fofoquinhas culturais. Pessoais entre comadres, com certeza a gente ia ter que, a fofoquinha das comadres. Amei, comadre. A gente ia ter que, pegar livros, a gente ia ter que, ir pesquisar. Jornal, né? Ia ter aqui jornais revista, da semana, recortes. Várias coisas. Assistir DVDs, filmes, né? Que eram isso é verdade. Em fita. Pra entender tudo sobre a questão cultural. E hoje em dia a gente tem isso na palma da nossa mão. Daí que vem o ser ansioso que acha que não está constantemente atualizado. Não tem problema você não estar atualizado, mas tem problema você se relutar totalmente contra isso. É questão de você entender que hoje o mundo mudou e você tem que estar atento a isso. Eu sempre dou de exemplo, gente, meus iaios, meus avós, por parte de pai, eles são espanhóis e eles são conservadores pra caralho. Porque eles não estudaram, eles vieram para o Brasil numa época em que o mundo era muito diferente, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, eles estão aqui no Brasil num momento tenso, pá. Eles não estudaram, mas eles sabem todas as notícias do mundo, todas as últimas notícias. Eles sabem sobre maconha, eles sabem o que é ser uma pessoa transexual, eles sabem sobre tudo. E, gente, meu avô tem, 85 anos. Eu não tô falando que ele é super compreensível, na verdade, ele é extremamente preconceituoso. Mas ele tá ciente de que as pessoas são assim. Sim. E a minha iaia, por mais que ela não entenda também, ela não consiga ver as coisas com os mesmos olhos que eu, porque, eu tenho 25 anos, a minha avó tem 80... ela tá ciente que o mundo mudou, entendeu? Então ela não entende, ela não gosta, por exemplo, ela odeia que eu tenho o braço fechado de tatuagem. Minha avó também. Mas ela pensa... Lá do norte do Tocantins. Ela fala, o problema é seu, né? Você quis tatuar e tá tudo bem. Daí minha mãe fica, porque é emprego, não sei o quê. E ela tem a consciência de que o mundo não é mais assim. Que as pessoas não vão me julgar por ter um braço de tatuagem, mas ela odeia. Entendeu? Então eu não tô falando que ela tá certa, porque ela ainda é uma pessoa com muitas falhas, mas é a informação, entendeu? Hoje em dia, em 2021, a pessoa só é ignorante, ela só é preconceituosa se ela quer.
A ignorância nem sempre é uma bênção, porque ela pode ser uma bênção pra você. Você pode ser uma pessoa muito melhor se você for fútil e ignorante. Mas você com certeza vai machucar alguém perto de Óbvio que você. se a pessoa tá lutando pra sobreviver financeiramente ou Sim, fisicamente, ela não precisa. Agora, se ela tem tudo isso no conforto da vida dela, A gente tem acesso à tá na informação o tempo sociedade aí, todo. nos privilégios e não quer, gato, você sabe. A gente, e sinceramente, as pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje, elas estão nesse nicho de pessoas privilegiadas que buscam informação. Porque senão Exato. você não estaria aqui ouvindo um podcast assim de graça, né? Do nada vou parar e ouvir um podcast. Não, Exato. você tem privilégio, você tem curiosidade de acessar a informação. Então você também tem aí uma obrigação meio que automática, inconsciente, de entender o lado São que momentos alguém que as te fala pessoas alguma coisa. anarcos estão completamente pirados, porque a palavra obrigação causa uma repulsa muito grande, né? Mas é uma obrigação, é uma obrigação Eles inconsciente, têm- sabe? É tipo, você vê o negócio aqui. Tô vendo uma luminária amarela, eu tenho uma obrigação de entender que essa luminária é amarela. Tô vendo isso, é uma Eu não informação. posso sair reproduzindo que, mano, foda-se a luminária, eu não sei que cor ela é. Porque não, eu sou uma pessoa mais antiga e na minha época o amarelo não era bem amarelo. Tipo, brother, tá na sua frente amarelo. Você vai falar amarelo. o quê? Que é azul? Brother, foda-se. Presta atenção, muito presta bom, atenção. muito bom. Adorei aqui. Você vai me ver olhando pra câmera aqui, ó, tipo The Office. É isso. Eu não sei se você é o público-alvo, mas é isso. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Fofoca Cultural, que é uma ideia da nossa conversa entre fofocar um pouco como amigas e dar uma refletida sobre a sociedade, tudo que atravessa a cultura do que a gente ouve, do que a gente tá entendendo sobre o mundo, notícias, né? Já que temos uma jornalista aqui. Jornaliza. É aquela brisa de você já pensou em gravar uma conversa com a sua amiga, assim? Você já, tipo, conversaram e daí vocês Exato. pensaram, mano, a gente devia gravar essa conversa. Exato. Toda vez que a gente tenta se fazer encontrava era isso. É que a gente fala pouco, né? Deu pra perceber. Mas a gente se encontrava e pensava isso. Espero que tenha dado certo, porque foi a primeira tentativa. Total. E é isso, a gente não vai parar de fazer mesmo que não tenha dado certo. Então, É se isso. você... Se você não quiser mais ver, a gente vai estar aqui ainda assim. Mas assim, é da hora você acompanhar mesmo assim, porque a gente... Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aí, deixa um like, vai ver que você vai ver uns cortes aí nossos do futuro. E esse episódio vai estar disponível na maior parte das plataformas de áudio e no Spotify também, né, que é uma das principais. Só que segue a gente no Instagram se você gostar de ser avisado no Instagram. Se você não gostar, foda-se, não precisa seguir. Segue a gente É mesmo assim. Gente, só @fofoca.cult. seguir. Então, assim, não custa nada. Segue lá, vai dar uma força. A gente vai estar sempre divulgando todas as coisas dos episódios. E se você tiver alguma pergunta sobre alguma coisa que a gente falou aqui, que a gente não mandou o link, quiser pesquisar mais, a ideia é a gente desenvolver a informação. Então, só perguntar que a gente dá um jeito de responder. Vamos colocar todos os links de notícias que a gente se baseou na descrição. Exato. Então, pra se Só manter com bem fatos aqui, acompanhado. a gente garante que a gente vai trabalhar com fatos. Sim, foi Tá bom? dito aí. Fake news não é o negócio, fatos é Meu o nome bicho. aqui é Mesquita. Eu sou a Isa Gil. E é isso. A gente se vê na próxima.